Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Presente em mais de 46 países. Um podcast para você que pensa fora da caixa. E agora um podcast inclusivo. Você pode ler nossos episódios. Apresentação: Everton Moreira. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou o Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal e este é um podcast para casais que pensam fora da caixa. Se você pensa fora da caixa sobre relacionamento, sexualidade e saúde íntima, este é o podcast ideal para você. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema, tô trazendo muitos temas polêmicos aqui, hein? Vou falar sobre um tema que muitas pessoas têm dificuldade para aceitar, né? Sim, o sexo pode e deve se tornar um hábito. Everton, é verdade? Eu consigo transformar a minha vida sexual em um hábito? Sem ser mecânico? Sem ser algo forçado? Sim, consegue. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Então, muitas pessoas acreditam que o sexo ele deve acontecer somente quando há aquela fagulha, aquele desejo espontâneo, como se um raio caísse do céu, né? E algumas outras pessoas, né, e eu também já fui assim, acreditam que o sexo deve ter aquele clima, o romance, que nós devemos criar um momento ideal, ou até mesmo, né, eu já ouvi falar sobre isso. E vou ser bem sincero, eu também já pensei assim, né? Você vai aquecendo, né? O pessoal ainda até usa aquela analogia, né? Igual uma churrasqueira, não dá pra você colocar o fogo direto, né? Você tem que ir aquecendo a brasa até pegar fogo, né? Ao longo do dia, o seu parceiro, sua parceira, para que à noite, no final do dia, o sexo acontece. Mas a grande pergunta que eu faço pra você é: precisa realmente de tudo isso? Então, o trabalho, eu tava pensando e exatamente é nisso que eu entrei num conceito. Falei, cara, isso dá muito trabalho. Acho que é por isso que muita gente às vezes deixa de fazer sexo, né? E agora eu comecei a pensar, e se o sexo fosse algo mais parecido com: eu vou na academia, vou escovar meus dentes, ou seja, é um hábito, né? Por quê? É algo que você faz mesmo quando você não está no clima, na verdade. Você muitas vezes, hoje eu não vou escovar meu dente porque hoje eu não tô no clima. Não, eu tenho que escovar meu dente pela minha saúde, pelo meu hálito, enfim. Ou eu vou pra academia porque aquilo faz sentido pra mim com o objetivo final. Porque você sabe que os benefícios vêm depois da prática. E tem muito a ver, porque depois se torna algo comum e você nem liga, né? Você não sente aquilo um peso, uma obrigação. É igual ir pra academia, a mesma coisa, né? Mas calma, antes de você surtar aí, eu não estou dizendo que o sexo deve ser algo robótico, automático ou até mesmo sem graça. Muito pelo contrário. Quando o sexo ele se torna um hábito saudável dentro do relacionamento, ele pode transformar a intimidade, o vínculo e até mesmo a saúde emocional do casal. E para isso, né, para você entender toda a ideia que eu tô trazendo para você no episódio de hoje, eu vou usar o que a neurociência diz sobre isso, né? Então vamos falar fisiologicamente o que acontece. Vou usar um conceito que não sei se você leu ainda, mas leia, O Poder do Hábito, certo? Que é um livro muito bom para todas as áreas. E também vou usar o conteúdo do meu livro, O Poder da Rotina no Relacionamento, certo? Então vou usar todos esses conteúdos para mostrar o meu ponto de vista e eu vou dar algumas orientações para vocês nesse episódio de como você ter o sexo como hábito e não esperar somente pelo acaso. E aí, gostou do tema de hoje? Polêmico, né? Eu falei que esses episódios da 9ª temporada só tô trazendo tema polêmico. E o próximo, então, nem se fale. O próximo tema também é polêmico. Então fica comigo até o final, que além da gente falar sobre esse tema polêmico, ou que talvez mude a sua percepção sobre ele, eu tenho também um presente para você, então fica até o final. Então, antes de começarmos o nosso tema de hoje, eu quero agradecer a minha audiência, como eu sempre faço. Muito obrigado a todos que me escutam, que estão presentes aí em 52 países, olha só que legal. Então, muito obrigado a toda a audiência do podcast Relacionamento Fora da Caixa nos 52 países. E se você ainda não conhece a comunidade,
né, a comunidade do Relacionamento Fora da Caixa, então acesse agora relacionamentoforadacaixa.com. Na nossa comunidade você vai ter acesso às notícias, livros, podcasts, revistas, todo o material é feito sobre relacionamento, sexualidade e saúde íntima, tá? Então é uma comunidade muito legal para você acessar. Se você ainda não conhece, acessa agora relacionamentoforadacaixa.com. E um recado importante, o nosso Instagram mudou, né? Para ficar mais fácil, mudamos de comunidade RFC para Relacionamento Fora da Caixa, né? Nós conseguimos colocar. Então agora o nosso Instagram também ficou Relacionamento Fora da Caixa. Então no nosso Instagram, Relacionamento Fora da Caixa, o nosso site, nossa comunidade, relacionamentoforadacaixa.com. Vamos lá, sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Primeiro, para a gente começar a entender sobre isso, o que é um hábito? Vamos entender o que é um hábito? Um hábito, né, segundo especialistas, é um comportamento aprendido, repetido e reforçado. Então, por exemplo, ir à academia, escovar os dentes, fazer dieta, meditar, tudo isso exige o quê? Intenção no começo, mas com o tempo você torna essa ação em um hábito, faz parte da sua rotina. E o sexo? Por que ela não pode ser tratado com essa mesma lógica? A resposta é muito simples, porque nós fomos, eu, você, ensinados a ver o sexo como algo que tem que surgir espontaneamente, como se dependesse, né, de um clima, paixão, da disposição, aquela coisa do tipo. Mas só que o desejo sexual também é uma construção. Ele também pode ser cultivado, alimentado e transformado num hábito. Vou dar um exemplo, né? Segundo o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, ele apresenta um ciclo de hábito, ou seja, como você faz uma ação, né, um comportamento se tornar um hábito. E segundo o livro O Poder do Hábito, o hábito é formado por 3 etapas. Primeira etapa, gatilho ou deixa, né, que a gente pode chamar. Ou seja, é algo que inicia o comportamento, então é algo que ativa, né, o comportamento ou a relação sexual, por exemplo. A rotina é o comportamento em si, ou seja, é o sexo propriamente dito. Então, o gatilho é algo que aciona esse comportamento. E a rotina é o comportamento em si. E a recompensa é o que o cérebro recebe após completar essa ação. Então, segundo o livro O Poder do Hábito, o hábito é formado por 3 etapas. Gatilho é algo que inicia. Rotina é o comportamento em si, certo? Ou seja, se você vai à academia, é um comportamento. Se você faz sexo, é outro comportamento. E a recompensa é o que você ganha fazendo isso. Basicamente é isso, é o que o seu cérebro recebe fazendo isso. Então vamos aplicar esse conceito de 3 etapas, segundo o livro O Poder do Hábito, à nossa vida sexual. Então vamos lá, primeira coisa, escolha o gatilho. Ou seja, é o que inicia. Pode ser um horário marcado, uma música específica, uma mensagem ousada no meio da tarde, um sinal visual, como uma determinada roupa, gesto ou atitude também, tá? Então tudo isso pode ser um gatilho. Então a primeira coisa é, escolha o gatilho que vai acionar o sexo propriamente dito, certo? Isso é muito interessante porque muitas vezes o casal, isso eu já vi acontecer, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você? Seja honesto, né? Às vezes você tá num relacionamento, você quer fazer sexo, mas você espera a outra pessoa falar também. Ai, meu Deus, principalmente o homem, né? O homem tem muito isso. Ele quer fazer sexo com a esposa, mas ele fica ali inseguro. Fala, meu Deus, se eu chegar e ela me dizer não, um clima vai ficar chato. Ou ela vai sentir a obrigação de fazer. Então vou esperar. Aí tem muitas mulheres, isso eu vi um vídeo de um podcast, né, na rede social, e eles estavam falando sobre isso, as mulheres reclamando, porque meu marido não me procura, não toma iniciativa. Muitas vezes, aí que tá o gatilho, né? Ele não sabe que você tá afim, né? Isso acontece com as mulheres também. Então, escolher um gatilho, não necessariamente você precisa falar. De repente, um comportamento, um sinal que você... Sabe, eu vou dar um outro exemplo, né? Pode ser banal, mas eu acho que vai exemplificar muito isso. Sabe quando você mora numa república e o pessoal fala, se tiver um lenço na porta, você não pode entrar porque eu tô com alguém ali no quarto? É a mesma coisa, um sinal. Olha, se eu usar uma determinada roupa, ou falar alguma frase, ou sei lá, alguma coisa, é um sinal, é um gatilho pra gente começar
a fazer sexo, por exemplo. Então o gatilho ele é muito importante. Ele não necessariamente precisa ser falado ou não necessariamente precisa ser visual. Isso é legal, né? Uma boa ideia. Depois que você estabeleceu o gatilho, estabeleça a rotina, ou seja, o ato sexual em si, né? Então o sexo não precisa seguir um script fixo, né? Não precisa, então, primeiro preliminar, depois eu, depois você, depois... Não precisa seguir um script. Precisa ser na cama? Não necessariamente, né? Então, estabeleça uma rotina de que forma? Então, o ato sexual, ele pode acontecer no banho, ele pode acontecer usando roupas especiais, criando uma fantasia, né? Criar um ritual de sedução leve, uma música, enfim, não importa. Pode ser o que você quiser. Então, é importante você estabelecer uma rotina, certo? Mas não precisa seguir um script fixo, pode se alternar, tá? Terceiro ponto, definir a recompensa. Então, qual que é o gatilho para eu fazer sexo? De repente uma roupa, legal. Onde? Ou vou no banho, por exemplo. Quer tomar banho comigo? É um gatilho. Aí o sexo é dentro do banheiro. Legal, tá vendo o exemplo? Definir a recompensa. Ou seja, a recompensa pode ser o prazer fixo, pode ser a conexão emocional, que o casal tá mais ali juntinho, mais amoroso, sabe? Aumenta o vínculo, porque o sexo também produz, além de dopamina, a gente vai falar sobre isso, produz ocitocina, que é considerado, entre aspas, hormônio do amor, que aumenta o vínculo afetivo entre os dois, né? Bem-estar, carinho após o sexo, dormir abraçados, um elogio, massagem, certo? Uma conquista, uma sensação de conquista emocional, tudo isso é recompensa. Então é legal você definir uma recompensa. Então o que eu vou ganhar com isso? Olha, vou ganhar uma satisfação física e depois a gente vai ficar abraçado, a gente vai conversar, vai dar risada, a gente vai comer algo juntos, não sei. Tem muita gente que come depois do sexo, tem gente que fuma. Qual é a recompensa depois do sexo? Também, né? Não recomendo cigarro, obviamente, né? Mas também é importante. Então, o cérebro, ele aprende que aquele ciclo é positivo. Então, quando você tem gatilho definido, a rotina definida, a recompensa definida, o seu cérebro, ele começa a aprender que aquele ciclo é positivo e começa a buscar a repeti-lo. Então, ele vai induzir você a querer mais daquilo. Aí entra a dopamina, certo? Então, vocês estão entendendo como funciona? Então é assim que se constrói um hábito saudável, inclusive na cama, que eu tô dizendo para vocês. Mas Eberton, e se o hábito não estiver funcionando? A primeira coisa que você deve questionar é: a deixa está clara? Ou seja, o gatilho tá muito claro? Então é isso que vai acionar o sexo do casal? Tá claro que às vezes, né, o óbvio precisa ser dito, não necessariamente através da fala, pode ser através visual, enfim, né? A deixa tá clara que eu quero sexo, né? Porque muitas vezes não tá clara. A rotina é prazerosa ou é, sabe, aquela coisa forçada, é desconfortável, porque o sexo é feito num lugar que não é confortável para ambas as pessoas. Então a rotina é prazerosa para ambos. Essa é uma segunda pergunta que precisa se questionar. E terceiro, a recompensa está conectando vocês ou a recompensa é somente para uma pessoa? Só um ganha. Por exemplo, o homem começa lá, tem o gatilho ativado, a rotina, os sexos, mas só o homem chega ao orgasmo. A mulher nunca chega ao orgasmo, ela não sente prazer. Então é prazerosa para ambos? Não. A recompensa está conectando os dois? Não, porque existe uma frustração no meio e vai acabar afastando o casal. Ou seja, então se o hábito que você está criando, seguindo essa regra desses 3 pontos, não está conectando, não está funcionando, pergunta isso, peraí. A deixa tá clara? Tá. A rotina é prazerosa? Não. A recompensa? Ou não, é prazerosa. Nossa, é ótimo, tal, mas depois o meu parceiro vira e dorme e nem me dá atenção. Fica no celular e vida que segue. Então, peraí, se não tá conectando vocês, então a recompensa não é legal. Então a recompensa, ela precisa aproximar o casal, porque senão não funciona também, né? Então muitas vezes o desejo, ele surge durante o sexo, não antes. Isso também é muito importante dizer. Então muitas vezes a deixa tá ali, eu vou fazer, de repente durante, tá legal, show de bola. Não tava com vontade, mas agora eu tô. Então isso acontece com o sexo. Então não necessariamente a vontade precisa vir antes da relação sexual. Lógico que tem gente, né? Não tô dizendo que é uma regra.
Tem gente que fala, não, pra mim tem que ter vontade, eu preciso sentir vontade antes. Tá tudo bem. Mas não necessariamente é uma obrigação. Mas se você assim quiser, tá ótimo. Quem sou eu pra questionar? Que tá bom pra você, tá ótimo. Quem sou eu pra meter o dedo, né? Então, muitas vezes, comece mesmo sem ter vontade, porque a vontade ela vai chegar pra você. E o hábito vai fortalecer o desejo. Quanto mais repetição, lembra? O ciclo. Você tem gatilho, rotina e recompensa. O seu cérebro vai aprender que esse ciclo é positivo e automaticamente ele vai pedir mais. Ou seja, você vai sentir mais vontade de fazer sexo. Tendo mais vontade de fazer sexo, seu cérebro vai produzir mais dopamina. Ou seja, vai viciar você, né? Vai querer aumentar a sua vontade de querer mais. Vai produzir serotonina, que vai te deixar satisfeito, né? Feliz, vai produzir ocitocina, que é um aumento do vínculo afetivo, você vai se aproximar ainda mais do seu parceiro ou sua parceira, ou seja, é um ciclo que vai sempre sendo alimentado por ele mesmo e vai aumentando, tá vendo? E muitas vezes a gente se vicia em coisas que não favorecem a nossa vida, né? Então, por exemplo, você vicia em celular, você vicia em bebida, você vicia em cigarro, você vicia em açúcar, por que não ficar viciado no seu parceiro? Né, de forma positiva, na sua parceira, sabe? Em amar ou querer fazer sexo com seu parceiro ou sua parceira. Lógico que é uma linha tênue entre um vício em sexo, porque aí causa mal, né? Desde que não cause nenhum problema ao casal, é um vício positivo, né? Então é bom estar viciado positivamente, vamos dizer assim, se existe, né? Isso, tá bom? E isso é muito importante. Então, Everton, mas como que eu faço? Então, para que seja mais fácil e assertivo criar um hábito, eu vou trazer para vocês aqui do meu livro As 10 Linguagens da Sexualidade, né? E os gatilhos da sexualidade, 2 pontos importantes. Ou seja, para você aprender o que são as linguagens da sexualidade, que são 10, e os 5 gatilhos, né? 6 gatilhos agora da sexualidade. Então, esses 2 pontos, você vai conseguir fazer o quê? O seu sexo se tornar um hábito com muito mais facilidade, certo? Então, Everton, linguagens da sexualidade? Eu já conhecia as linguagens do amor. Sim, existem as linguagens do amor, criadas pelo autor Gary Chapman, que facilita... Então, para que servem as linguagens do amor? Ele facilita a conexão emocional, o vínculo afetivo entre o casal. Mas o sexo é algo diferente. Eu sempre falo isso para os meus alunos e no consultório. Relacionamento é uma coisa, vida sexual é outra. Ou seja, eu até gravei um episódio sobre isso. Eu posso ser uma pessoa fora da cama e uma pessoa completamente diferente na cama. Eu posso ser 2 pessoas diferentes. Então, automaticamente, eu me comunico de forma diferente. Então, no relacionamento, você tem as linguagens do amor, que funcionam muito bem. Só que no sexo, você tem as linguagens da sexualidade. E as linguagens da sexualidade, elas refletem a forma que você sente, expressa e vivencia a sua sexualidade. E cada pessoa possui uma linguagem própria, né? A gente chama as linguagens da sexualidade de linguagem primária e linguagem secundária. A linguagem da sexualidade primária é aquela linguagem mais predominante, ou seja, a pessoa ela pode ser mais tipo 50 tons de cinza, né, dominadora, tal. E uma segunda linguagem, por exemplo, pode ser submissa. Eu não gosto de mandar, mas eu gosto de ser mandado, por exemplo, né? Então tem essas 2 linguagens aí. E a linguagem primária é uma linguagem que é mais predominante. E a linguagem secundária é uma linguagem que você tem, mas não é tão predominante. Então, por exemplo, a minha linguagem primária, eu sou dominante, né, dominadora, porque eu gosto de mandar. Mas a minha segunda linguagem é uma linguagem mais de carinho, de toque. Eu gosto de receber toque, ou eu gosto que falem, né, que é a linguagem, é uma outra linguagem. Então, quando não dá para usar dá para usar uma segunda linguagem e dá para se comunicar bem. Então é importante o parceiro e a parceira entender quais são, né, as suas linguagens da sexualidade primária e secundária. Isso é muito importante porque facilita. Por exemplo, Everton, a linguagem primária do meu parceiro da sexualidade é sobre fala, né? Ele gosta de falar, ele gosta de falar o que ele tá sentindo, o quanto ele me ama, o quanto ele me acha, por exemplo, gostosa, alguma coisa do tipo. Só que a minha linguagem
da sexualidade é, por exemplo, toque. Eu gosto de tocar, eu gosto de fazer massagem, eu gosto de fazer carinho. Então eu quero aplicar a minha linguagem da sexualidade nele. E não vai funcionar, porque a dele não é a mesma que a minha. Então eu vou aplicar a linguagem da sexualidade nele, a linguagem dele, e ele vai aplicar a linguagem da sexualidade em mim, que é a minha. Vocês conseguiram entender? Então é assim que funciona. Então é importante saber as linguagens da sexualidade, porque fica mais fácil das pessoas se comunicarem sexualmente. E os gatilhos da sexualidade? Os gatilhos, como o nome já fala, são gatilhos. Ou seja, você utiliza os 6 sentidos para poder ativar a sua sexualidade. Por exemplo, para despertar o libido, né? A libido. Ou seja, pode ser o toque, pode ser... Aí tem os gatilhos da sexualidade, são os nossos sentidos, né? Olfato, tato, paladar. E o último gatilho é a nossa imaginação, que é o 6º sentido, né? Nossa imaginação. Então, os gatilhos da sexualidade, eles são a ponte entre o estado de apatia, o cansaço e o momento de prazer e conexão. É aquilo que começa a ligar. Então, por exemplo, se eu sei a linguagem da sexualidade primária e secundária do meu parceiro ou da minha parceira, e utilizo os gatilhos da sexualidade de acordo com a linguagem, eu consigo ativar a vontade dessa pessoa em fazer sexo. Tá vendo como fica mais fácil de criar um hábito? Everton, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Eu tenho um livro onde eu falo só sobre isso e te ensino como aplicar com vários exemplos, né? As 10 linguagens da sexualidade. Então, vale muito a pena. Acessa lá, relacionamentoforadacaixa.com/livraria, tá bom? Então, os gatilhos, eles te ajudam realmente a descobrir. Então é importante você descobrir qual é a sua linguagem da sexualidade primária e secundária, e aí depois você escolhe qual é o gatilho, se você vai usar o tato, o paladar, se você vai usar o toque, né, o tato, a audição, o olfato, o que você vai usar de gatilho junto com a linguagem da sexualidade para ativar a vontade. Tá vendo como fica muito mais fácil criar um hábito? Porque você consegue... Quando o gatilho, né, para ativar a vontade, fica muito mais simples de você colocar. Tá? Então isso é muito interessante. Então as linguagens e os gatilhos da sexualidade te ajudam nisso. E agora, para a gente colocar a cereja do bolo, né, e transformar o sexo em um hábito, uma hora que você já conhece as três etapas, né, para se criar um hábito, já entendeu que existem as linguagens da sexualidade, os gatilhos da sexualidade para isso, certo? Agora, nós temos a cereja do bolo. No meu livro, O Poder da Rotina no Relacionamento, eu falo sobre como criar uma rotina saudável, uma rotina que é aliada ao relacionamento e à vida sexual. Lembre-se, um hábito também é construído com uma rotina, lembra? Repetição? Então anota aí, a rotina pode ser a maior vilã ou a maior aliada sexual do casal. Tudo depende de como ela é construída. Então, casais que mantêm pequenos rituais de conexão, como beijo de bom dia, elogio, toque, tempo a dois, criam um ambiente emocional de ligação muito mais forte, que favorece a vida sexual do casal. Então, nesse livro, eu mostro o que é a rotina ruim, como ela prejudica o relacionamento e como a rotina boa ajuda o relacionamento, certo? E para isso, né, agora eu vou algumas dicas aí para você. Para você criar a rotina boa, que pode facilitar aí a transformação do sexo em um hábito, né, rotina e repetição, né, construção e repetição, tem alguns exemplos de rotina boa que eu tenho colocado no livro que eu quero trazer para vocês. Então você pode colocar, por exemplo, ter a rotina, ou seja, algo que se repete, mas não precisa ser monótono. Pode ser algo completamente diferente. Então vamos lá. Você pode criar, por exemplo, dias da semana específicos. Então, por exemplo, você pode criar terça romântica, ou seja, terça-feira é o dia do romantismo. Então, o que você vai fazer de romântico, né? Então, o que ambos vão fazer que tenha conotação romântica? Jantar à luz de velas, sexo com mais carinhos, ou de repente um quarto decorado, flores, enfim, não sei. Né? Você pode fazer a quarta da fantasia, ou seja, a quarta onde nós vamos usar a nossa imaginação. Vamos usar uma fantasia, vamos fazer um fetiche, vamos fazer simular
né, algo diferente. Então, a quarta da fantasia, onde você pode explorar jogos, enfim, tem série de coisas que dá pra fazer. Você pode fazer a quinta quente, essa aí é muito legal, sobre filmes. Você pode assistir filmes adultos, você pode ser romances hots, enfim, aí você tem a quinta quente, onde é focado aí no visual, né? Aí tem filmes, séries, aí cabe a você escolher. Outra dica, sexta sexy, né? Ou seja, algo focado no lado sexy, né? Uma lingerie diferente, indo para um lugar mais sexy, a forma de falar é mais sexy, enfim, a sexta sexy é muito bacana também. Esse sábado eu gosto muito, que é o sábado pelado. Então, é o sábado onde os dois ficam, por exemplo, em casa, obviamente, sem roupa nenhuma, e fica o dia inteiro ali sem roupa. Isso provavelmente vai proporcionar experiências hilárias, pode ter certeza. Sábado pelado. E tem o Special Day, que eu acho muito legal também, costumava fazer muito. O Special Day é um dia especial. Você escolhe um dia da semana, e esse dia é especial por quê? É o dia inteiro, né, 24 horas focado em vocês. Então vou dar um exemplo do que eu fazia. Eu pegava, por exemplo, hoje é o meu Special Day. Então acordamos, vamos sair, vamos tomar um café fora, né, numa padaria, num hotel, aonde você quiser. Depois a gente passava o dia inteiro se divertindo. Ia pro fliperama, ia pro paintball, ia pra jogar boliche, ia se divertindo, sabe? Criando, ia passear de barco, enfim, o que tivesse na cidade pra fazer, certo? E depois jantar, e depois finalizamos a noite aí, pode ser num motel, pode ser num hotel, aí fica ao seu critério. Então o Special Day é muito legal. Everton, não tem dinheiro pra fazer isso, faz o que dá, o que for gratuito, o que importa é a atenção, né? E uma outra dica, o sexo, ele não precisa ser espontâneo, certo? Para ele ser verdadeiro, ele precisa ter espaço. Ele precisa ter intenção e continuidade. Então lembre-se, esperar pelo clima ideal pode ser uma armadilha para você. Então a espontaneidade, ele é importante, mas não pode ser o único motor da vida sexual. Pode ver que essas ideias, né, de rotina é algo que se repete toda semana, né? Você pode colocar até um dia da semana de comida, né, onde vai comer alguma coisa interessante, que seja, né, romântico, sexy, tanto faz, tá? Então, não necessariamente a espontaneidade você vai colocar como obrigação, tem que ser espontâneo, certo? Porque se você espera que o desejo apareça para você agir, você corre o risco de passar semanas, e eu vejo muito isso no consultório, até meses sem fazer sexo. O casal fica às vezes 2-3 semanas sem fazer sexo. Então o sexo pode e deve ser planejado. E isso, vou dizer para você, não o torna mecânico, muito pelo contrário, ele tira muitas vezes a pressão do improviso. Nossa, eu preciso estar com vontade, por que eu preciso fazer para ela ter vontade, né? Então tira essa pressão dos dois. E isso cria também um espaço para criatividade e conexão, certo? Mas uma dica importante também, não confunda hábito com obrigação. Nossa, eu vou ter que fazer hoje porque tá no dia de... Não, né? Ele é um hábito, isso faz parte da sua rotina, né? E com o gatilho certo, com a recompensa certa, ele se torna um hábito. Então, por quê? O sexo como obrigação afasta, e o sexo como hábito aproxima. Então, a chave para você estar em construir um contexto que estimule o desejo e a forma natural, né, para você ter a relação sexual, mas bem estruturada. Não pode ser algo aleatório ou forçado. Então, criar um ambiente que favoreça o desejo também é importante para que você não o force a acontecer, certo? Então, aqui eu vou dar algumas dicas para você começar a colocar o seu sexo em um hábito, ou seja, transformar o seu sexo em hábito. Primeiro, converse sobre o assunto, com abertura e sem julgamento. Então conversa, e aí, que tal? Vamos fazer? Vamos fazer o teste? Vamos lá, vamos junto, vamos. Estabeleçam gatilhos prazerosos, velas, roupas íntimas, massagens, filmes, enfim, o que você quer para estabelecer como um gatilho? Façam disso uma prioridade, não uma opção. Se der a gente faz. Não, é prioridade. Se der, não. Eu quero fazer isso porque eu quero que o meu relacionamento melhore, eu quero ter uma vida sexual mais ativa. Então o sexo não precisa ser quando der. Ele precisa estar na agenda afetiva do casal. Exatamente isso, né? Mas isso não é mecânico. Quando você transforma isso num hábito, isso é maturidade emocional.
Entenderam? Gostaram das dicas? E aí, gostou do episódio de hoje? Profundo, né? Eu tô trazendo só temas polêmicos. Então, Everton, resumindo, o sexo pode se transformar no hábito? Sim! Se você fizer da maneira correta, ele vai se transformar em um hábito e, consequentemente, vai ser muito melhor para o seu relacionamento. Lógico que, caso os dois queiram, né? Não adianta forçar o seu parceiro ou sua parceira a fazer se um só quer e o outro não quer. Mas, sim, pode se transformar num hábito, como eu disse para vocês. Tá bom? Show de bola, né? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Como prometido, se você chegou até aqui, eu vou liberar gratuitamente o audiobook do meu livro, O Poder da Rotina no Relacionamento. Então, se você quer entender todas as rotinas, o Special Day, os dias especiais, acesse lá Relacionamento Fora da Caixa /livraria, que você vai poder ouvir 90 minutos o meu audiobook completo, O Poder da Rotina no Relacionamento, totalmente gratuito. E se você não acessou, acesse o nosso Instagram lá, Relacionamento Fora da Caixa, manda um direct que as meninas vão mandar para você o link para vocês acessarem, tá bom? E claro, não esqueça de acessar a nossa comunidade, relacionamentoforadacaixa.com, onde você vai ter acesso a muita coisa legal sobre relacionamento, sexualidade e saúde íntima. Combinado? Bom, espero que realmente vocês tenham gostado, eu fico por aqui e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal! Este foi o podcast Relacionamento Fora da Caixa. E não deixe de seguir nosso Instagram ou Facebook. Só buscar por @Relacionamento Fora da Caixa.